Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus o advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouves? Não vos lembreis de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje Jesus Cristo ele vem nos alertar sobre o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia e a falsidade. Nós devemos ter muito cuidado com o fermento dos fariseus que Jesus vem nos ensinar no Evangelho. Devemos prestar atenção, devemos estar de olhos abertos, de ouvidos abertos, estar atento. E o Senhor também vem falar no Evangelho sobre uma situação em relação aos discípulos. A gente muitas vezes nos preocupamos com coisas que não devemos nos preocupar. A Missão Católica diz muito isso. Dê importância para o que realmente importa. Dê importância para o que tem importância. A gente escuta muito isso aqui dentro do grupo, por quê? Porque se a gente for se preocupar com coisas bobas, com coisas tolas, a gente não vai evangelizar. A gente não vai salvar almas. E isso vai atrapalhar a missão. Olha só. O que aconteceu aqui? Os discípulos tinham esquecido de levar pão e só tinha um pão com eles naquele momento, somente um. E o Senhor alertou eles sobre o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, que é a falsidade, que é a hipocrisia. Mas eles estavam tão focados na falta de pão, estavam tão focados na dificuldade que estava diante dos seus olhos, que não enxergavam, que não conseguiam ouvir ou prestar atenção no que Jesus estava ensinando. E muitas vezes isso afasta a gente de Deus, afasta a gente dos ensinamentos do Senhor, a nossa falta de atenção, o foco nos nossos problemas. Não é que a gente vai esquecer do nosso problema, não, mas é que a gente vai pensar que Deus é maior, que Deus tem o poder de realizar o impossível na nossa vida. E no reino de Deus não é diferente na evangelização. Se a gente focar muito na dificuldade, se a gente for muito negativo, Deus ele não vai conseguir agir com a sua providência no nosso meio, porque a gente não vai ter fé, a gente vai duvidar, a gente vai desacreditar até mesmo do poder de Deus. E Jesus Cristo ele vem falar para os discípulos, não lembra quando eu multipliquei os pães naquele dia? Não lembra quando eu multipliquei os pães no outro dia? O Senhor ele vem usar testemunhos vivos. Muitas vezes o Senhor ele fez grandes coisas na nossa vida e por conta de uma pequena dificuldade que aparece, a gente não guarda o ensinamento, a gente não guarda aquilo que aconteceu no passado, a gente não tem nem a capacidade de lembrar, porque o nosso foco só é a dificuldade, o nosso foco só é o problema. Entendamos uma coisa, a gente precisa estar atento, ter cuidado com aquilo que Jesus ele pede para nós termos cuidado. Existe muita coisa ruim no mundo que se a gente não prestar atenção, a gente pode quebrar a nossa cara por conta daquilo. Existem muitas coisas bobas que a gente dá muita atenção, que a gente se preocupa muito e que esquece que o Senhor ele se lembra das aves do céu, não deixa faltar o alimento, não deixa faltar o que vestir. Mas imagina só com a gente, o ser humano. A gente se preocupa com tudo e esquece que o nosso Deus é o Deus que providencia, que é o Deus que cuida, que é o Deus que nos ama. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.